Me chamo Janaína Vasco, sou biomédica, especialista e mestre em microbiologia e micologia clínica, conselheira diretora do Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região do Paraná. Hoje vamos conversar sobre os principais antimicrobianos utilizados no tratamento das infecções da fibrose cística. Para começarmos, vamos explicar sobre o que são os antimicrobianos. Então, os antimicrobianos são medicamentos utilizados para o combate de micro-organismos, como as bactérias, os fungos, os vírus, os parasitas. São medicamentos, então, que vão combater esses micro-organismos e reduzir a sua multiplicação no organismo. Os antimicrobianos podem ser divididos em quimioterápicos e antibióticos. Os quimioterápicos são os antimicrobianos sintéticos, ou seja, produzidos pela indústria. Os antibióticos são os antimicrobianos naturais, produzidos a partir de um micro-organismo. Assim, na fibrose cística, os antimicrobianos mais utilizados são os antibióticos. Eles vão servir para o tratamento das infecções, principalmente as infecções pulmonares da fibrose cística, uma vez que essas são a principal causa de morbidade e mortalidade na fibrose cística, pois esse tipo de infecção tem um caráter progressivo, causando bronquiectasias e exacerbações respiratórias. Então, os antibióticos vão ser os principais antimicrobianos utilizados na fibrose cística. Existem muitos tipos de antibióticos. A escolha desses antibióticos dependerá do tipo da infecção que a pessoa com fibrose cística tem ou está tentando prevenir. Por exemplo, nós temos, quando temos infecções bacterianas novas ou surtos bacterianos, vão ser tratados com antibióticos orais ou antibióticos intravenosos. Já as infecções crônicas vão ser tratadas com antibióticos inalados. O paciente com fibrose cística apresenta grande suscetibilidade a infecções respiratórias e crônicas causadas por determinados patógenos, particularmente o Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, complexo Burkholderia cepacia e Stenotrophomonas. A conduta terapêutica da infecção por esses patógenos é bem individualizada e depende da condição clínica do paciente. No entanto, com o surgimento de cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, chamados de MRSA, como patógenos potencialmente prejudiciais, com pior desfecho clínico, inclusive com o aumento da taxa de declínio da função pulmonar, o tratamento desse patógeno se tornou mais complexo. Assim, é comum o uso de antibióticos para tratar esses patógenos, como amoxicilina com ácido clavulânico, a clindamicina, a tetraciclina, piperacilina com tazobactam, o grupo das cefalosporinas, entre outros. Já as infecções por Pseudomonas aeruginosa causam maiores preocupações por esse patógeno estar muito associado ao agravamento acelerado do declínio da função pulmonar. Então, ele também está muito associado às inflamações, às bronquiectasias e, portanto, um pior prognóstico para o paciente colonizado por essa bactéria, né? A Pseudomonas aeruginosa. Portanto, a conduta para o tratamento é mais agressiva para poder eliminar e postergar a infecção crônica por Pseudomonas aeruginosa. A tobramicina é hoje o antimicrobiano ou o antibiótico mais utilizado, principalmente por via inalatória, pois ele vai permitir uma maior concentração
desse antibiótico, desse fármaco nas vias aéreas e uma menor toxicidade sistêmica. Então, por isso, o tratamento de escolha é esse antimicrobiano, né? Esse antibiótico, a tobramicina inalado. Podem ser prescritos também ou associados o antibiótico amicacina, ciprofloxacina, meropenem, ceftazidima, são alguns exemplos de antibióticos que podem ser associados à tobramicina para o tratamento de Pseudomonas aeruginosa. Agora vamos falar de alguns cuidados que precisamos ter quando utilizamos esses medicamentos. Então, quando iniciamos o tratamento de uma bactéria não resistente, o antimicrobiano atua diminuindo a taxa de multiplicação dessa bactéria e a sua eliminação no organismo. No entanto, se uma bactéria adquire resistência a determinado antimicrobiano, ela se torna capaz de crescer independentemente da presença ou não desse medicamento. Então, a bactéria ela é capaz de se multiplicar, né, e transferir essa informação, esse gene de resistência para as suas filhas, para as próximas gerações. A resistência aos antimicrobianos pelas bactérias põe em risco a eficácia da prevenção e do tratamento das infecções. Como resultado, os medicamentos se tornam ineficientes e as infecções persistem no corpo, aumentando inclusive o risco de propagação para outras pessoas, né? Para outras pessoas. Para que possamos evitar a resistência antimicrobiana, os antimicrobianos eles devem ser sempre utilizados sob recomendação médica, seguindo rigorosamente as indicações de dosagem, de horário e período de tempo em que essa medicação foi prescrita. Então, devemos seguir rigorosamente as indicações médicas. Durante o tratamento com os antimicrobianos, os antibióticos principalmente, deve ser evitado o uso de bebidas alcoólicas. Devemos prestar bastante atenção na validade desse medicamento, para que nunca utilize medicamento fora da validade, pois além de não fazer efeito, isso pode contribuir para o aumento da resistência bacteriana. Todo tratamento com antibióticos deve ter um acompanhamento médico, pois ele irá prescrever o antibiótico com base no tipo específico de bactérias, no tipo da infecção, se de curto ou longo prazo. O médico também fará o monitoramento de como você está respondendo ao antibiótico, para que ele possa decidir se é necessário outro tipo de tratamento, se será necessário mudar para antibiótico aplicado de maneira sistêmica, ou seja, via intravenosa, ou se inicia por via inalatória. Esse monitoramento será muito importante e realizado pelo médico. O médico também vai fazer o acompanhamento com relação aos efeitos colaterais. Lembramos que alguns medicamentos causam efeitos colaterais, como dores de cabeça, náusea, diarreia, vômito, sonolência, dores musculares, dentre outros. E o médico fará, então, o monitoramento desse tratamento.